E aí, galera, há 3 semanas atrás foi lançado um vídeo no YouTube, especificamente no canal oficial da Netflix, onde o tema do vídeo é 20 fãs de Naruto versus um fã de One Piece. E eu decidi, naquela época, trazer um vídeo aqui reagindo, né, a esse tipo de conteúdo aqui para vocês, a esse vídeo especificamente, mas acabou que não aconteceu porque eu fiquei um pouco ocupado. E agora eu decidi fazer isso para vocês depois de 3 semanas. Então, vamos assistir a esse vídeo aqui, né, em 5, 4, 3, 2, 1 e bora! Alô, som! One Piece é muito melhor do que Naruto. Teste. Meu nome é Matheus Mendonça, do canal Matheus Joy Boy, e hoje a gente vai promover um debate aqui entre um fã de One Piece e 20 Narutos no balanço, hein, gente? Ó, vou usar todo o meu hack pra provar que o One Piece é o rei dos mangá, o rei dos animes. E a Netflix propôs esse debate que consiste das seguintes regras. Eu vou trazer aqui 5 argumentos e aí vão vir meus concorrentes contra-atacar. Quando tiver meio ruim para um deles, as bandeiras vermelhas vão ser levantadas e quando a maioria das bandeiras vermelhas forem levantadas, meu concorrente sai, entra outro. Beleza? Primeiro argumento é... Eu nem lembro o meu primeiro argumento, deixa eu ver aqui. Luffy é um protagonista muito mais carismático e melhor desenvolvido. Ó, eu discordo, tá? Eu assisti 550 e poucos episódios, se eu não me engano, 30 e pouco, 530 e pouco, e eu não concordo que o Luffy seja um protagonista muito mais carismático e melhor em desenvolvimento do que o Naruto. Tipo assim, carismático, eu não acho que ele seja mais carismático do que o Naruto. Eu duvido muito que ele seja, mas ao mesmo tempo eu vou ver os argumentos deles, né? Do que Naruto. Tudo bem, Matheus? Eu conheço ele, senhor Meu Goto. nome é Wallace. Eu falei. Tô vendo aqui que tem 20 fãs de Naruto, né? Porque se fosse 20 fãs de One Piece, não ia ter. Alfinetada. Começamos eu assim. Acho que ia lotar esse lugar aqui, tá? Um ponto forte pra desenvolver o carisma do personagem é a identificação que a gente consegue criar com ele. O Luffy a gente não consegue ter uma identificação. Primeiro porque ele não pensa, certo? Ele não tem nenhum balão de pensamento. Não tem balão de pensamento, certo? mas tem atitude. Mas o Naruto, ele vem de uma realidade que a gente consegue se identificar com as dores dele, com o sonho dele, o sonho dele ter um motivo mais palpável do que, tipo, pô, você é o rei dos piratas porque eu quero. O sonho dele é porque ele quer respeito, porque ele quer mudar a vila dele realmente, ele tem um poder dentro dele pra conseguir fazer isso, que é uma coisa que o Luffy, ele só quer. E a gente não consegue criar identificação com ele. É que eu percebo assim, o Naruto, ele começa o mangá enquanto uma criança, ele tem uns 12 anos ali. Certo. Então, ele quer se provar diante dos amigos dele. Só que o Luffy, como ele já começa com os 17 anos, ele já entende de uma maneira muito visceral o sistema em que ele vive. Isso aí eu então, concordo. eu vou querer me alistar na marinha? Não, eu quero liberdade. E aí ele escolhe ser um pirata. A motivação do Luffy é uma questão de como ele enxerga o mundo e como ele quer aproveitar esse mundo que a gente tem. O Naruto tá muito ali no micro. O Luffy, ele já tem uma parada muito natural do macro. E ele ensina muita política pra gente, muita revolução pra gente, só com essa atitude inicial. Eu acho que isso é porque o Luffy, ele mesmo pequeno, né, mesmo criança, ele já passa por muitas merdas que o Naruto só vai passar depois de um determinado momento. Mesmo que o Naruto seja um personagem sofrido, que passou por situações onde ele passava fome, porque o terceiro Hokage, ao invés de agir como se ele fosse um filho de um Hokage como o Naruto ele era, fingia que o Naruto não era filho de ninguém e que se ferre o Naruto. Isso aqui pra não xingar um palavrão, mas o Naruto sofreu, né? Ele sofreu, não vou falar que o Naruto não sofreu, porém eu acho que a questão é que o Luffy, ele chegou a entrar no amadurecimento pessoal desde criança até mais do que o próprio Naruto, sabe? Eu acho que o ápice pro Naruto entender algumas coisas que ocorreram com ele e entender como que as pessoas em si surgiu desde o momento em que o primeiro vilão, que foi o Zabuza, apareceu. Eu acho que o Luffy, isso aconteceu bem antes mesmo, é claro que a gente só vê isso nos flashbacks, porém a gente vê essa questão do desenvolvimento, do amadurecimento do Luffy, vem muito quando ele tinha menos idade até mesmo do que o próprio Naruto, né? Então é isso. Porque o Naruto, você consegue ver o Naruto se desenvolvendo de um ponto A a um ponto B. Ele tem os treinos dele, tipo, ele começa como um personagem fraco. Já foi? Pô. Fala, Matheus. Olá, tudo bom? Vini, do canal Vini TV. Aí. E é o seguinte, concordo com você, o Luffy ele tem um
um início muito forte, ele tem atitudes muito fortes, Exato. e ele tem muito carisma também. Esse é um ponto inegável. Só que o seguinte, no meu pensamento, é que o Oda, já foi dito muitas vezes, que ele sabe o começo e o final de One Piece desde quando ele escreveu a primeira página. Eu vou falar Correto? também disso. Nesse momento... Eu discordo um pouco disso. Perfeito. Mas tô né? te dando argumento. Perfeito, vamos lá. De qualquer maneira, é o seguinte, ele já sabe o final de One Piece há muito tempo, ok? Tá. Nesse meio termo, ele vai acrescentando arcos em cima de arcos com certo desenvolvimento e tramas excelentes, né? Isso daí a gente não pode discutir. Sim. Mas, já que ele sabe qual é a conclusão e qual é o final de One Piece, você não concorda que, de personagem, o Luffy ele não tem desenvolvimento quase que nenhum do começo até o final de One Piece? Ele é a mesma pessoa, ele é quase uma entidade, mas... de certa forma, ele não muda. Ele é a liberdade. Em compensação, Naruto, ele é um Pô, genin... eu acho que eu concordo com ele, porque eu assisti One Piece desde o primeiro episódio, tô no episódio 500 e alguma coisa, né, 530 e pouco, e o Luffy, ele tem muito desenvolvimento dele, do amadurecimento, porém, né, eu acho que, tipo assim, até mesmo depois da morte do irmão dele, né, desculpa, spoiler, tá, mas acho que até bem depois da morte do irmão dele, que é um ápice, é um momento grandioso pra ele, né, marcante, que fere muito o personagem, né, e que transforma muito ele. Eu acho que, tipo assim, mesmo assim, ele não me mostrou tanto... Eu não tô falando que o Luffy deveria ficar sério, sabe, 100% sério todo momento da vida dele, porém, sabe... Eu não sei se eu percebi um amadurecimento tão grande da parte dele, sabe? Pareceu que ele passou pelo que ele passou, a gente entende, ele mesmo sabe o que ele passou, nunca é tirado de cogitação o que ocorreu com ele, mas ao mesmo tempo, a personalidade dele não muda, sabe? Ele continua a mesma pessoa, sabe? Não sei. imaturo que não domina o poder dele, daí ele vai crescendo, ele começa a se desenvolver e se relacionar muito bem com o demônio interior dele, que é até uma analogia com a gente, com as nossos sentimentos, nossas inseguranças, e consequentemente ele se comunica, ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento e logo depois disso ele consegue ser reconhecido por todo mundo. Não que o Luffy não consiga, mas você não acha que em nível de personalidade, o Naruto é muito superior ao Luffy? Olha, aí já tá apelando aí pra amizade, né? Porque muito superior. Eu não acho nem... Eu acho o Luffy infinitamente melhor, assim. Porque tem muita coisa no subtexto do Luffy. Ele é mais simples, ele pega muito aquele arquétipo do Goku. Então eu entendo por onde tu vai enxergando o Luffy. E que ótima essa oportunidade de falar do Luffy também. Boa. Porque eu percebo esse caráter de entidade que ele tem, mas tem certas atitudes do Luffy, por exemplo, quando a Noriko, lá no Arlong Park, vai contar sobre o passado da Nami. Certo. O que é que o Luffy faz? Ele nem escuta. Ele sai andando. Isso eu acho legal. Isso me faz identificar não só pelo meu próprio caráter, mas também como um fator de inspiração. Eu me inspiro muito no Luffy. E é essas pecinhas de quebra-cabeça que eu vou juntando dele que vai formando a imagem do Luffy pra mim. Por isso que eu sou apaixonado por esse personagem. E por isso que eu acho que ele tem mais camadas. Eu concordo com isso, que o Naruto, ele realmente... ele tá lá sempre muito triste e tal, mas eu acho que a obra de Naruto pesou demais nesse ponto. Tanto é que eu vejo o Sasuke como o protagonista verdadeiro de Naruto. O Naruto, ele tá ali... tecnicamente, ele é o protagonista, mas o Sasuke é onde tudo gira em torno dele. O Naruto quer conquistar aquela amizade de volta, quer fazer o seu amigo mudar. Então, eu acredito que, nesse ponto, o Naruto ele vai sempre sendo meio monotemático. Mas como indivíduo, personalidade, você não concorda que um teve um amadurecimento muito maior do que o outro? Porque o Luffy, ele tem essa força, ele tem esse caráter, ele tem essa atitude, como eu falei, como você mesmo disse, eu concordo plenamente. Pô, e também tem aquela parada, né, cara? Tipo assim, eu soube que do arco, desde o primeiro episódio de One Piece até o episódio 500 e alguma coisa, que acontece muitas coisas, e quando eu falo muitas, é muitas coisas mesmo. Tipo assim, é só um ano de acontecimento, é só um ano. Acontece 1000 coisas, 1 trilhão de coisas, pra falar a verdade, e é um ano, entendeu? Então, tipo assim, sabe, chega até a ser impossível ser um ano só que tá acontecendo várias coisas e parece que não dá tempo de fazer com que os personagens acabem amadurecendo bastante, sabe, suficiente no caso, né? Tem esse problema também grandioso. Ele é isso desde o primeiro episódio. Tá ligado? Só são conflitos que acabam provando
que ele é top, mas ele é aquilo desde o começo do episódio. Chamaria pra um churrasco, né? O Luffy. Eu não chamaria porque ele come muita carne. Carne tá caro pra caramba. Ia dar despesa, né? Exatamente. Ah, cara, mas eu percebo essas outras peças de quebra-cabeça. Queria falar mais, hein, sobre isso. Valeu, querido. Oi, Matheus, prazer, eu sou a Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bom? Gostei. Os maiores vilões de One Piece com os maiores de Naruto, né? A maior saga que a gente tem é da luta contra a Akatsuki e o desenvolvimento contra eles. E na Akatsuki a gente aprende que eles estão ali para promover guerra, para começar guerras. E cada membro da Akatsuki mostra uma interpretação de guerra diferente. Lembrando que esse tema agora é o segundo questionamento do fã de One Piece, né? Que vilões de Naruto são vazios? Eu não acho que eles sejam, tá? Mas, né, vamos ver a opinião de cada um sobre isso. A gente tem o Deidara, que ele quer explodir tudo porque ele acredita que aquilo é arte e ele é como se fosse um anarquista, vamos dizer assim. Ele tá criando aquilo lá. Já o Sasori é um vilão que foca totalmente no controle sobre as pessoas, por isso que ele usa marionete. E o Orochimaru, cara, é um vilão que participa da história o tempo todo. Pra e mim, o melhor vilão de Naruto é o Zabuzamomote, tá? Mas poucos vão concordar comigo, tá? Não sei se é porque é marcante, mas pra mim o Zabuza é o melhor vilão de Naruto e ninguém vai negar isso. Se você discorda, pode discutir comigo nos comentários, entendeu? E também deixar o like nesse vídeo, porque, por favor, tá? Não se esqueçam de deixar o like aqui, porque isso é muito importante. E também deixa o like nesse vídeo aí também, tá? Um objetivo claro, que é conseguir chegar na imortalidade, conseguir ter todos os justos possíveis. Eu gosto dele. O único que ele não chega é de conseguir um Sharingan, né? Mas já se você pegar, por exemplo, os iniciais ali de Naruto, você tem Arlong, aí depois você vai One ter... Piece, né? De One Piece, perdão. Você tem o Arlong. O Arlong, ele tem o objetivo de ganhar dinheiro. E... Mas tomar as coisas. O cara é a encarnação das relações de milícia, velho. É por isso que quando passa pra o One Piece, quando a gente pega e faz esse comparativo com o nosso mundo real, e claro, né, enquanto brasileiros, as paradas que existem aqui, é aí que você cria até um entendimento melhor daquele vilão. E eu acho que os vilões de Naruto, eles estão muito ali naquele universo. Eu gosto muito do fato do Orochimaru, até te dando argumento do Orochimaru, eu gosto muito de que ele gosta de... O objetivo dele também é ter muito conhecimento. Ele quer aprender todos os jutsu porque ele quer ter muito conhecimento, mas para nele, sabe? Eu sinto falta. O Pain mesmo, tu falou da Akatsuki, o Pain quer dominar o mundo. Não, sabe, ele quer construir uma paz. Mas ele Só falou que isso ele no acredita... capítulo. Sim, mas ele acredita na paz através de uma força superior, assim, de uma destruição total pra criar um mundo de paz. É isso que eu tava falando pra você da Akatsuki, né? E aí que você fala em destruição, cada um... Konoha é destruído e volta, velho. Aí você vê que não tem peso também as atitudes dos vilões. Então, mas você não concorda comigo que em One Piece morre muito pouca gente? E isso acaba meio que tirando um pouco de força do ato dos vilões, vamos dizer assim. A gente tem aí que morreu de importante foi o Barba Branca e o Ace. Não, mas morre Agora mais Naruto gente. morreu gente pra mais caramba. gente. Agora em um ano mesmo morreu uma galera. Deixa eu falar que morreu. Tem mais gente. Tudo não, bom, fala Matheus? não, porque senão eu vou levar Sou spoiler. Pedro. Não terminei, Oi, não Pedro. terminei Bom, não, primeiro como ponto. terminar One Piece, né? Vazio. Impossível terminar One Piece. É o buraco no peito do ex, depois do Akai. Ainda bem que você falou que é do peito do ex. Você mesmo disse que o protagonista de Naruto pra você é o Sasuke. E o Sasuke, ele tem seus próprios vilões, que são personagens que às vezes do ponto de vista de Naruto, são vilões. Então, tem uma dualidade dentro dessa discussão que funciona muito bem. Por exemplo, o Itachi é um personagem que em cada momento que ele tá dentro da obra, é um momento que faz sentido. Ele explodiu o clã dele todo, velho, pra seguir ordem. Mas tinha motivo, ele precisava. Ele fez isso pelo irmão dele. Ele fez isso por proteção. Sabe? Então, é muito uma construção que é muito forte. Mas você vê, por exemplo, você pega o Gekko Moria. Eu tava achando aquele vilão um saco lá em One Piece. Os caras ficam fugindo, ficam ludibriando o Luffy. Quando ele sai do Wars, prestes a dar o Shadows Asgard, que ele fala sobre ter perdido todo o bando dele na batalha contra o Kaido, se eles fossem zumbis desde o começo, eu não teria passado por tudo que eu passei. É um quadrinho. Eu acho que o Morgan, no caso, o primeiro vilão lá da Marinha, logo após a Alvida, que, beleza, não tem algo complexo em relação a ele. Ele é um cara totalitário. Mas essa parte... Aqui. Tem um Fox.
Ah, mas o Fox é bom, e a parada do Dave Backfight tá reverberando agora. Mas levando 150 episódios pra desenvolver o personagem, fica fácil. No caso do Kaido, nos outros é mais tranquilo. E que bom que a Shueisha dá essa oportunidade pro Oda. E o Oda quer continuar. Valeu. Opa, tudo bom? Tudo bom. Primeiro, Como é o seu Naruto nome? parece um pouco duro às vezes. Meu nome é Marcos. Aí, Marcos. Muito feliz de poder lhe jantar hoje com meus argumentos. O One Piece ele tem alguns vilões realmente bonzinhos. Mas, por exemplo, temos o Enel, que se alguém gostasse dele, São Paulo também estaria funcionando bem. Enfim. Enel, pra mim, é um vilão que. Eu deixei um palavrão aqui, mas pra mim, dane-se o Enel, cara. Esse vilão, pra mim, eu acho que. Eu cago e ando pra esse vilão. Aliás, esse arco, tá? Esse arco. Eu esqueci o nome qual é o arco. Não, é arco de Enel, né? Pra mim é um arco que, tipo assim, eu não posso me estender muito o vídeo, não ficar muito longo, mas, tipo assim, cara, é muita encheção de linguiça, velho. É muita encheção de linguiça até acontecer algo importante, até acontecer a luta do Luffy contra ele, velho. Entendeu? Mas minha opinião polêmica, eu não gosto dele, não. Não é tão polêmico porque ele acabou de falar, né? E, né, o fã de One Piece ali não demonstrou tanta indignação, então, né? Vamos ser francos que esse vilão não é tudo isso, né? Mas vamos lá. Mas Naruto tem um peso muito forte nos vilões. Você vê o Pain, por exemplo, que é um excelente exemplo que citaram. O peso dele, do Jiraiya, na mesma hora o Itachi. Não é só a questão dele ter... Fala dos Abusa, pô. Fala dos Abusa também. Da família, tudo mais. Foi uma escolha muito difícil pro personagem. Matar o melhor amigo. Matar a pessoa que ele amava. E foi tão pesado que o irmão, ele não conseguiu. Não foi nem pra proteger o irmão. Foi um ponto que ele chegou e falou, não dá. Cheguei no meu limite. Eu não sinto tanto esse peso em One Piece. O Ace, quando ele morreu, por exemplo, eu senti Triste. que falaram muito a morte do Ace. Pra mim foi uma coisa tão... Você tá querendo jogada. falar do Sakazuki, o Akainu. Não, pra mim não foi. Pra mim foi pesado, tá? Eu já sabia que o Ace ia morrer, mas pra mim foi pesado do mesmo jeito a morte dele, porque toda a construção ali, toda a questão envolvendo o flashback do Luffy com o Ace, a conexão que eles tinham de irmãos ali, que mesmo que eles não sejam irmãos de sangue, eles eram irmãos de qualquer jeito, tinha essa conexão grandiosa. A morte do Ace foi impactante, pelo menos pra mim, mas isso também vai muito de ponto de vista de cada um, né? Sim, mas foi tão jogado, foi tão tipo, ele voltou, ele podia ter ido embora. Já o peso que os vilões... Mas eu entendo o ponto dele porque o Ace ele some, né? Porra, ele aparece lá pro início do anime, né? Episódio 100 e por alguma coisa. Lá pro arco onde o Luffy ele destrói aquele vilão que, né, tem como amiga de trabalho, entre aspas, a própria Nico Robin, e ele depois aparece depois de vários episódios, então eu entendo isso, véio, sabe? A gente perde a conexão com o personagem, né? Pra depois ele aparecer e acabar morrendo. Então eu entendo o ponto dele. Fazem em Naruto, O que faz um bom vilão é todo mundo conhecer ele. Então, a população brasileira conhece de cor todos os vilões de Naruto. Então, a gente conhece o grandíssimo Orochimaru, a gente conhece todo o Quarteto do Som, a gente conta da conhece... nostalgia. Aí você me quebrou na questão da nostalgia, mas... Mas não é, a nostalgia pega muito. Já? One Piece é mais consistente do que Naruto em qualidade narrativa ao longo dos anos. E aí, Matheus? Tudo bom? Tranquilo? Daniel do Camisetas Vandal. Aí, certo? Daniel. Irmão, vamos lá. Eu tenho só uma pergunta pra você, pra gente falar disso aí. É mais consistente, você diz. Aí o autor recentemente fala assim, não, você pode começar a obra de um ano pra frente. Como que é uma história mais consistente, a gente pode arrancar metade dela pra entender? Mas peraí. Isso é uma maneira inteligente, até mercadológica falando, porque como One Piece é muito longo, e isso é bom, tá? Ser muito longo. O ano, ele tem todo um setup em que ele desenvolve os personagens prévios ali no arco. Certo. Ele meio que dá uma reapresentação, ele faz um upgrade de poder pra todo mundo. Inclusive é costumeiro em One Piece isso, né? Claro. O loop. Não looping, é complemento, é mais encaixes de quebra-cabeça, pra você conseguir ter uma imagem melhor do personagem, pra você ver as outras camadas dos personagens. Aí precisa às vezes de mais de um arco, mais reduzida, né? Então com isso a gente construção consegue... de vila, né?
Aí até Vila, até no Chaves tem construção de... São muito maior, realmente, a gente tem países, ilhas, cenários, mas a gente vem sempre nessa repetição. Pá, a gente tá West Blue, passa uma ilha, outra, 3 vilões, fecha um arco. Mas é muito interessante isso de ter as ilhas, pô, em questão de estrutura também. E aí o Oda consegue trabalhar um arco ali fechado, quando vai pra próxima ilha você sabe que vai ter um reboot da história daquele lugar. Tá ligado? Do nível extremamente absurdo. Do nível extremamente absurdo. E até que os próximos inimigos são do nível extremamente absurdo. E até então foi dito que precisa de um nível alto de haki do rei e haki do armamento para derrotar esses inimigos. Tá. Na tripulação do Luffy, nós temos, entre aspas, 3 personagens que foram trabalhados isso. Que é o Luffy, o Zoro e o Sanji com o fator linhagem. Eu ouço muito isso. Como que ficam os outros personagens para lutar com esses novos inimigos que estão por vir? Que esse lado criativo que o Eiichiro Oda trabalha nos demais personagens cria essa identificação, que a gente tava falando muito de se identificar com o Naruto, com o Luffy. Sim. Então, aquela parada da gente se identificar com o Sop lá no começo. Ele nunca vai ser esse cara que a galera espera. Eu acho que também tem muita expectativa sobre os personagens e eles estão sendo, sim, bem trabalhados. Eu acho que, inclusive, tem uma parada muito genial do Oda, que ele não coloca arma de fogo pro Sop, ele coloca as plantas, né? Que ele luta com o Badok dele, Sim, com as real. plantas. Então, pô, eu acho isso muito bacana como ele vai desenvolvendo. Então, o bando vai se complementando e cada um tem sua função. E aí vem a parada da qualidade narrativa, quando a gente lembra lá de Enies Lobby, da fala do Sanji pro Sop. Desculpa, gente, eu tô revelando que o Sop é Sogeking. Mas o Sanji fala pra ele, ó, o que é que você sabe fazer? Vai fazer o que você sabe fazer. Sogeking que nasceu, lugar para tirar. Que eu vou fazer o que eu sei. Esse arco é bom, O Sanji é vai divertido. enfrentar o Jabra e o Sop vai atirar lá no Spandam pra impedir que a Robin vá pros portões da justiça. Então eu acho que é mais sobre função que cada um tem no bando. E isso dá uma qualidade narrativa melhor pra obra como um todo. Então você põe em pauta esses argumentos, você acredita fortemente que é válido revelar para os seus fãs que o Sop é o Sogeking. Gente, desculpa, o Sop é o Sogeking. Tá bom. Não sei o que, mas a gente vai falar um pouco da construção do mapa, né? Do mapa de Naruto para o mapa de One Piece. Quando você vai olhar as obras e comparar uma com a outra, se as pessoas realmente viram Naruto, como o nosso colega falou, a gente tem países, não só vilas, né? As vilas são apenas as aldeias ninjas, além de toda uma hierarquia de senhor feudal. Ela vai complementar. Eu acho que tanto o mapa criado pelo Masashi Kishimoto em relação ao mapa de Naruto ali, o mapa de One Piece criado pelo Eiichiro Oda, são bem feitos. Mas eu acho que o mapa de One Piece é bem mais complexo do que o mapa de Naruto, do anime Naruto. Entendeu? Bem mais, por muitos motivos, né? Que fica óbvio quando você acaba assistindo ali a obra. Profundo. Lá em Naruto a gente consegue ver religião, clãs que têm centenas de anos já enraizados, né? Mas ninguém liga pra galera do clã. Tipo, quando tem um Edo Tensei, por exemplo. Mas eu acho que o fato de eu não ligar não quer dizer que a parada é bem construída. Tipo assim, eu acho que pra algo ser bem construído, não basta somente a pessoa ligar. Eu acho que o foco, a importância não está na pessoa ligar para aquilo. Tem artistas que tocam violão, que tocam guitarra, que tocam bateria, que tocam qualquer tipo de instrumento, mas o pessoal não tá ligando muito para isso. O pessoal não tá ligando para esse ponto principal. O pessoal tá ligando se a música é boa, se a voz do cara é boa, se o cara tem hit, se o cara não tem. Um exemplo grandioso que eu posso trazer aqui, né, sempre que eu puder mencionar isso, eu vou mencionar, que é o caso do Michael Jackson. Michael Jackson ele tocava poucos instrumentos, mas o Prince tocava vários instrumentos. E muitas pessoas usam o argumento de que mas o Prince é melhor do que o Michael Jackson porque o Prince tocava vários instrumentos. Mas quem fez história na música? Os dois. Porém, quem foi mais importante para a indústria do entretenimento, para a indústria da música pop? Quem revolucionou? Quem teve o álbum mais vendido? Michael Jackson, o cara que tocava poucos instrumentos, ou não tocava quase nenhum instrumento. Então eu acho que, tipo assim, mesmo que o Prince seja um cara relevante e seja legal o fato de ele tocar vários instrumentos, guitarra, baixo, bateria, etc., eu acho que o fato das pessoas acabarem não ligando muito para isso, né, não torna o feito dele menos importante. Então é a mesma coisa daqui. Mas ele criou várias coisas e ninguém liga. Não é menos importante o fato das pessoas não ligarem. Eu acho que o fato das pessoas não ligarem é o problema da pessoa mesmo. Isso não tira a importância e o quanto é bem desenvolvido o mapa do próprio Masashi Kishimoto. Entendeu? Mesmo que as pessoas não liguem. Então é isso.
exemplo, aparece um monte de personagem lá que beleza, esse é o segundo líder da Vila da Água. Isso foi mal desenvolvido. É tipo o vilão Enel. Eu não ligo pra esse vilão. Pra mim, caguei. Como eu falei anteriormente, eu cagueando pra esse personagem. Mas ele é menos importante por conta disso? Não. Ele até que foi importante pra poder desenvolver um pouco do arco ali e do próprio personagem do Luffy ali, os personagens em si. É importante, aquilo pode ser mencionado no futuro, né? Acaba sendo mencionado um pouco no futuro. Não deixa de ser importante no momento que eu não ligo pra aquilo, entendeu? Sabe? Nada deixa de ser importante no momento que você acaba não ligando, sabe? Não tem peso ali. Lembrando que eu posso ter entendido o ponto dele errado, mas do mesmo jeito é só pra poder complementar. Caso a história, ela é focada na Vila da Folha, né? Porque o anime chama Naruto, então também, né, a gente tem o desenvolvimento de outras vilas, né? Pode falar. Mas poderia ter tido desenvolvimento desses países, mais desenvolvimento de outras vilas. Mas o Naruto passou em todos os países. Deu uma passada, né? O Luffy também, né? Carimbou o visto. Meu nome é Glauber. Dale Glauber. Eu acho interessante falar sobre constância e eu vou tentar mudar um pouco o rumo da questão aqui nesse tempinho. Que é tipo, será que é bom uma obra ela ser constante? Você tá construindo um mundo. Você quer mesmo, tipo, manter esse crescimento horizontal? Claro que, tipo, quando você trabalha com variáveis, você vai acabar sendo, tipo, é um risco, né? Você pode fazer um arco que é muito bom e outros arcos que são muito ruins. Só que o One Piece tem um problema justamente nessa constância. Você vai pegar o Wano, por exemplo. O Wano é um arco maravilhoso, mas ele é uma proporção maior do que aconteceu desde o começo de One Piece. Você sente saudade daquele climinha East Blue? Não necessariamente. Eu acho que isso é um problema, porque você mesmo citou o Morgan do Machado. Ele é um homem perverso que dominou uma terra e ele tá fazendo ali a vontade dele. Aí quer dizer que o Kaido é o mesmo. Em larga escala, porque você vai chegar em Alabasta, você tem um homem perverso que dominou a terra ali, e ali é a vontade dele. E o Luffy chega lá com a tripulação dele, ele entende o que tá acontecendo ali, ele acaba com o vilão, ele passa pra próxima ilha, e o que acontece? Tem um homem perverso exercendo as vontades dele naquela terra. Até mesmo o próprio Barba Negra, de maneira que não tá sendo citado tanto, mas ele fez Hachinosu, uma das metas dele eu vou transformar isso aqui numa ilha reconhecida pelo governo mundial. Mas você vê que tem várias vertentes. Sim. Tem vilões que vêm do governo, tem vilões que vêm da marinha, tem outros piratas. O caso do Kaido mesmo até me remete ao que eu falei anteriormente do Moria, que muita gente estava sentindo falta desse background pro Kaido. E em poucos quadrinhos ali, prestes a ele ser derrotado, que o Oda desenvolve uma parada assim que eu achei genial, e como ele conta em pouco espaço. Sim. Que é o fato dele ter sido uma arma militar para o reino de Vodka. O país dele é um reino que fazia o Kaido de arma para poder juntar os fundos do tributo celestial. Ou seja, o reino agia como um bando pirata até. Caramba, quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu não tinha essa percepção. A ambientação de One Piece tem construção de mundo, enquanto em Naruto tem construção de vila, e isso até o Chaves tem. Um cara debochado. Tudo bem, Matheus? Esse cara é muito debochado. Você vai me deixar ficar lá quietinho, né? Chaves, Kiko e Chiquinha, muito melhores do que Naruto, Sasuke e Sakura. Você concorda com isso, pô? Não. Eu concordo. Calma aí. Construção. Eu acredito que uma boa história ela é contada quando você tem uma ambientação simples, mas que ela é contada de uma forma interessante. Por exemplo, o arco lá dos Zabuza, eu acho que se você parar pra pensar no que tá acontecendo ali, são 3 crianças lutando numa ponte contra um outro ninja maluco e o sensei deles e uns cachorros. Só que quando você tá acompanhando a história, cara, é uma ideia tão simples contada de uma forma tão interessante que eu não vejo acontecendo em One Piece. Porque, por exemplo, se você pega agora o ano que teve, que todo mundo falou, pô, cara, você compara umas crianças na ponte lutando contra um ninja, contra um castelo com um dinossauro. Opinião polêmica agora. Pra mim, o arco dos Abus é melhor do que o arco da Nami, é melhor do que o arco do Zoro, é melhor do que o arco do Sanji, entendeu? E é isso. Se você quer discordar de mim e falar que eu sou fanboy de Naruto, que não tô falando merda, pode falar à vontade, mas com respeito, tá? Não precisa respeitar, tá? É opinião. Opinião todo mundo tem, tá? Pode ficar tranquilo. Não precisa se preocupar não, tá? Tamo junto sempre. Aqui tamo junto sempre, entendeu? Deixa o like também, deixa o dislike também se discordar, mas deixa o like, ou comenta aí, entendeu? Quer algo melhor que isso, pô? Ó que fantástico a criatividade do... Por exemplo, é culpa do Chichibukai, tem toda a questão de logística com o mangá e tal, pra não alcançar, ter tempo e tal, só que eles enrolam tanto o anime porque eles não têm mundo pra
expandir. Porque Naruto, por exemplo, ele tem bastante filler, porque ele tem pra onde expandir. Esse Entendeu? é um problema One grande Piece de Naruto. não consegue fazer isso. Tá defendendo os fillers de Naruto. Não dá pra defender filler não, tá? Dá pra defender. O que ele fez aí, nem eu faço. Nem eu que sou fã de Naruto é meu anime favorito, nem isso eu faço. Pra mim, dá pra poder cortar vários fillers aí, entendeu? Não há necessidade, não tem por que ter isso. Porque a minha visão sobre isso é que o tempo que o Masashi Kishimoto criou fazendo filler, eu sei que filler é aquelas paradas pra poder você lançar enquanto a obra está sendo construída, o tempo que ele pegou escrevendo filler, ele poderia ter desenvolvido o Neji, a Tenten, a merda do próprio Rock Lee, que é um dos melhores personagens desse anime, que foi pouco desenvolvido, até o próprio Gaara, que já teve o seu próprio desenvolvimento, mas que poderia ter mais. Aí, cara, tem muito personagem que foi mal desenvolvido nessa obra e o Masashi Kishimoto nunca desenvolveu bem. E eu nunca vou passar pano em relação a isso, mesmo gostando bastante de Naruto, tá? Pô, porque, ó, o negócio é porque o anime ele tem um ritmo. Ah, não. Ah, sim. Pois bem. O que você falou, em comparação a Chaves, temos aí o sanduíche de presunto com Luffy, né? Enfim. Então também temos ali o Chaves em One Piece. Mas o legal do Naruto é que ele tem um peso muito forte nessa questão de ambientação, por mais que seja, claro, em uma escala menor. Essa escala menor, tudo acontece nesse local. One Piece, ele é grande, porém, aquela coisa, se for ver, é tudo mar, praticamente. Eles estão navegando. É como se eu fosse daqui para uma cidade vizinha, daqui para outra cidade vizinha, mas o espaço fosse bem maior. É basicamente isso. Mas, cara, além de uma divisão, assim, além de uma amplitude, que você pega assim, Star Wars, a gente tem planetas. Aí você, pô, olha que vasto é esse universo. Quando você vê o planeta só tem uma cidade. E é por isso que é interessante essa parada do micro em One Piece, que ele consegue desenvolver praticamente a ilha inteira que é passada. E tem um caráter infinito em One Piece, que o Oda pode inventar várias ilhas, pode ter um sucessor fazendo novel, o Two Piece então, com outras ilhas desconhecidas, e a divisão política também. Esse desenvolvimento também tem em Naruto, só que aquela coisa, o tamanho é menor, mas o desenvolvimento é exatamente o mesmo. Político. Golpe de Estado não aconteceu em Naruto, por exemplo. Mas em Naruto não tem também. Exatamente tem, mas é isso. aquela, né? Louco, a Guerra Ninja. A Guerra Ninja foi um golpe de Estado. Prazer. E aí, João? Tudo bom, João? Você falou da ambientação, que é como se fosse muito construído One Piece, e isso agregou muito pra história. Concordo. Só que eu acho que quanto mais você tem de história, acaba sendo um pouquinho prejudicial. Disseram aqui que teve vários argumentos dizendo que é a mesma ilha, a mesma história, alguns vilões, consequentemente, o mesmo roteiro, certo? Às vezes eu acho que não precisa ser tão bem construído para ter uma qualidade tão boa. Naruto fez isso muito bem. Você resumiu como se fosse Vila do Chaves, dizendo entendeu? que Naruto não é bem construído. Não, Naruto é bem construído. Acabou, pô. Foi maneiro. Eu gostei do vídeo. Gostei. Eu achei legal. Cada pessoa soube argumentar ele de maneira saudável, né? É claro que diferente de outros vídeos com esse mesmo tema, né? Não tema envolvendo anime, mas temas envolvendo pessoas de um lado e pessoas do outro. É claro que aqui foi mais tranquilo, ninguém quase caiu na porrada ou teve uma discussão. Porque, cara, vou falar pra vocês a realidade. Eu tô aqui reagindo a isso, mas eu sei que é um tipo de questionamento, de debate, que, cara, tanto faz como tanto fez, cara. Se tu gosta de One Piece, tu ama One Piece, continue amando. Se tu acha que é melhor do que Naruto, tá tudo bem. Eu prefiro mais Naruto. Eu gosto dos dois animes. Eu gosto de One Piece. Como eu falei anteriormente, no episódio 500 e alguma coisa lá, 530 e pouco, eu gosto bastante de One Piece, mas eu prefiro Naruto. Pra mim, Naruto é melhor. Mas eu tenho colegas que gostavam de Naruto e que passaram a assistir One Piece e acham One Piece melhor do que Naruto em algumas ocasiões. Entendeu? Mas é a minha opinião, como é a sua opinião. Então, o que a gente deve fazer sobre isso é fazer igual a eles aqui, que é conversar sobre isso. E se você quer conversar comigo, saber mais ainda a minha opinião sobre One Piece, sobre Naruto, deixe suas opiniões aqui nos comentários, que eu vou responder cada um dos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui, deixar o like, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!